Bom, pessoal, aqui vai ser um vídeo bem curto, pretendendo não me estender tanto, até porque eu só preciso explicar para vocês nesse vídeo dois processos: como salvar o arquivo e importar imagem, que eu creio que alguns vão ter dificuldade ou acabei esquecendo, tá? Então, com o objeto selecionado, eu vou até deletar esse elemento aqui. Objeto selecionado, se você quiser fazer um destaque diferente para o seu item, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer só um outro retângulo aqui na base. Usando os limites aqui. E vou fazer uma coloração diferente, só para dar uma diferença. Até porque isso aqui não vai fazer diferença na nossa vida com cor, porque vai entrar uma foto aqui, uma imagem. Então, ó, basicamente eu pego, dei uma ajustada, que aqui vai ser uma imagem. Eu posso também fazer a mesma coisa aqui, ó, no cartão, usando Alt, ó, seleção, perdão, com a ferramenta mover, Selection Tool, movimentei o objeto que eu quero, dou uma rotacionada. Claro que eu vou ensinar o truque depois para vocês no futuro, para não ter necessidade de ficar fazendo isso. Arrange, Send to Back, ó, botão direito do mouse, Arrange, Send to Back, que seria organizar ou ordenar, enviar para trás. Então, para dar uma diferença agora, eu vou colocar uma foto nesse material, ó, super simples. O que vocês precisam fazer? Vai no File, Place, Filé, Place, e escolhe a imagem desejada, independente da proporção dela, tá? Vou escolher essa imagem aqui da Splat Screen mesmo, só para mostrar a vocês. E uma dica: se eu clicar na tela, ele vai adicionar a imagem com o tamanho real dela, independente da medida. E ao clicar e arrastar, você define a proporção. Veja acontecendo em tempo real. Se eu clicar na tela, tamanho total da imagem, que é bem exagerada referente ao meu cartão de visitas, certo? Agora, deixa eu só ajustar novamente aqui, que é bom que alguns relembram, ó, Fit ao Window, Alt Ctrl 0. Vou novamente, File, Place, escolho a imagem e ao invés de clicar na tela, eu vou clicar e arrastar. Quando eu clico e arrasto, independente se ele estiver vazando o conteúdo ou não, eu posso determinar qual o tamanho que ele vai ficar, certo? Posso até inclusive ampliar mais isso, ó. Vou voltar ao processo aqui. Não tem como desfazer a ação e redimensionar a imagem, se você perguntou isso. Por isso que eu estou fazendo novamente o passo. Então, ó, pego aqui a margem, só vou dar uma redimensionada, também não precisa exagerar tanto. Tá aqui. E por que isso? Eu não quero pegar o logo do Illustrator aqui, eu quero pegar esse desenho. E a técnica vai ser bem simples, ó. Se eu já tenho a imagem, eu vou usar o Embedded, certo? Embedded, aqui, ó. Para que serve esse botãozinho de Embed? Eu vou incorporar a foto junto ao meu documento. Por quê? Se você pega esse arquivo agora e leva para uma gráfica, leva para casa de alguém ou vai usar em outro computador e a imagem não foi incorporada, o que vai acontecer com o Illustrator? Ele vai falar que a imagem não está existente. Aí você vai ter que importar a imagem de novo, seja pelo pendrive ou local que ela está salva no seu computador. Mas para evitar dores de cabeça, a gente vem aqui e incorpora a imagem. Que aí a imagem vai ser salva junto do arquivo. Então, ó, quando eu faço isso, eu vou dar um Ctrl X ou Edit, Cut, seleciono literalmente, ó, o retângulo ou a forma que eu quero adicionar a imagem, e a gente vai em Edit, Paste in Place. Repara que eu usei o Edit para cortar a imagem, tirar ela, não apaguei. Entendam que o Cut não é apagar, ele recortou a imagem. E aí eu vou colar de que forma? Eu posso colar, ele vai ficar literalmente, ó, no lugar aleatório da tela, ou seja, baseado sempre no ponto central. Eu posso usar o Paste em fazer ele colar em todas as folhas de trabalho, todas as pranchetas, ó, Paste on all artboards, e ele vai colar em todas. Isso é importante às vezes para quem trabalha com processos de copiar o mesmo elemento para várias formas
Se vocês estiverem fazendo camisas, por exemplo, de times, entre outras coisas, e copiar o símbolo em todas elas. Aí eu venho agora, paste in place. E ele, reparem uma coisa que é importante. O objeto tem que estar selecionado. E notem que eu tenho vários níveis aqui, ó. Copiar, colar, paste in place, paste in front. E se eu coloco paste in place, ó, ele tá lá com o objeto. Alguns vão falar, ah, mas não fez sentido. Concordo, não fez sentido nenhum no momento. Mas por que isso aqui é importante falar para vocês? São os métodos de copiar, colar e editar o elemento. Eu sei que quem já mexe com CorelDRAW, principalmente, está acostumado a usar a ferramenta Power Clip. Quase não lembro o nome dela aqui. Que você seleciona o elemento, seleciona a imagem, Power Click, clica, ele magicamente vai parar aqui dentro. Como é que funciona isso dentro do Illustrator? Certo? Você vai simplesmente, ó, pegar o elemento que você quer na posição desejada. Ó, eu vou deixar mais ou menos aqui onde eu quero, tá? Posso até, inclusive, se eu quiser rotacionar essa imagem ou dar uma redimensionada nela, segurando... Eita, exagerei aqui o negócio, pessoal, peraí. Se eu segurar o Shift, eu redimensiono a imagem e eu tô colocando basicamente ela no tamanho todo do cartão. Mas se você não quiser todo, não tem importância, até porque o truque vai existir agora. A imagem, agora eu vou enviar ela para trás, botão direito, Arrange, Send to Back, ou, lembre-se sempre, Object, aí a gente tem as opções aqui, ó, do organizar ou ordenar, Arrange, Send to Back. Por que o Send to Back? Para ele enviar para trás de todas as camadas. E agora, olha como é que ele fica. Agora aqui entra o grande segredo. Seleciono a forma, mais a imagem, segurando o Shift, ó, cliquei na primeira forma, segurei o Shift, repara que quando eu passo o mouse eu fico em azul, o contorno, ó, cliquei, e agora a gente vai usar um recurso muito legal que é o Clipping Mask. Aí eu venho aqui, ó, em Object, lá embaixo, ó, a gente tem a opção do Clipping Mask, que é semelhante, se não o mesmo, recurso do Power Clip do CorelDRAW. Então, ó, Clipping Mask, repare que a galera que gosta de atalho aí, ó, Ctrl 7, ou para quem gosta de inglês, Ctrl 7, né? Cliquei, voilá, já comecei a estilizar meu cartão, não fica aquela coisa mais clichê, aquele cartão básico. E aí vai depender, claro. Fábio, coloquei, mas não gostei da posição, dá para editar? Quando você selecionar ele, ó, repara que aqui ele está mostrando que só de passar o mouse ao tamanho original do objeto. Se eu clico nessa imagem, a gente tem a possibilidade aqui, ó, de editar o clipe ou editar conteúdo. Eu quero editar conteúdo. E agora é só movimentar, reajustar e fazer o que eu quiser. Aí os dedos de metralhadora que eu já sei vai perguntar: ah, e se você colocasse na opção de editar, deixa eu confirmar aqui, ó, só clicando do lado de fora, se você tivesse colocado na opção de Edit Clip Path, ele vai te dar a opção de alterar não só a forma, como mover o objeto. Tudo bem? Que aí você vai editar literalmente o container, ou seja, a forma que o objeto está se enquadrando. Que pode ser uma coisa boa para quem domina e pode ser uma coisa horrorosa para quem não tem noção, tá? E agora, finalmente, dá o Jesus no arquivo. Como é que a gente salva? O Illustrator ele tem muitos métodos de salvamento. Vou explicar para vocês os principais aqui e o que vai ser muito importante para vocês começarem a se acostumar. Deixa eu só dar um ajuste aqui na tela. Notem que eu estou toda hora de propósito vindo no menu para você se acostumar não só a usar os menus como atalhos, mas você escolher qual método de trabalho você acha interessante. Tem pessoas que adoram atalho, até porque já vem de outros programas de informática, tem aquele costume. Tem a pessoa que não faz ideia do que está fazendo, mas é importante ter uma direção. E tem as pessoas que querem escolher o melhor caminho. Então você pode ver qual o melhor método, se você quer usar sempre pelo menu, ou se a galera quer usar atalho. Ó, nada me impede de apertar Alt e Ctrl 0 que eu ajusto. Então, só um detalhe. Aí agora, para salvar filé, ou file. E a gente tem, ó, no Illustrator ele tem 5
não, na verdade, tem 4, 5 métodos para você salvar o seu arquivo, tá? E o que é legal? Se eu apertar somente o save na primeira vez, não vai fazer diferença alguma. Por quê? O arquivo que não foi salvo, ele precisa ser armazenado em algum local, então não vai fazer diferença. Já se eu utilizo o Save As, que vai ser a mesma caixa que vai aparecer quando você utilizar qualquer uma dessas aqui, ou título na caixa, perdão. Se eu uso Save As, é quando o seu amiguinho ou o seu colega da empresa já está te emprestando um arquivo pronto e você vai usar ele como molde, mas não pode substituir as informações originais. Tomem cuidado com isso até para trabalhos pessoais. Então o que acaba acontecendo? Se você usar o Save As, você vai salvar uma cópia ou salvar uma nova versão do arquivo. Se você pega o arquivo do amiguinho ou um arquivo seu, edita, altera, faz o paranauê doido, destrói, modifica, troca a cor, ou seja, modifica todo o documento e no final dá um Jesus nele normal com Ctrl S, sinto informar que a única forma de você reverter isso sem é somente um jeito. Deu Jesus no arquivo e ele está aberto, aí você mete a mão na cabeça, respira fundo, grita, para quem é o mais desesperado. Aí o que você vai fazer? Apertar o Ctrl Z durante o documento aberto. Aí você consegue reverter e dar um Jesus de novo. Se você é uma pessoa que tem o hábito de fechar o programa para salvar, o que é importante falar sobre isso? Quando você tem a mania adorável de apertar o X e apertar no Save, sinto informar que não é reversível. Aí você se prejudica. Então, Save As é quando você já tem um arquivo pronto. Qualquer um desses aqui de preferência, ó, sem ser o primeiro, do Save As, Save a Copy, esses dois de preferência, não template e slices, tá? São outras opções. Ele vai dar para vocês opções para salvar uma versão do arquivo, seja um modelo diferente sem ser o Illustrator, que é o .ai. Pode salvar em JPEG, não, na verdade, salvar em EPS, que é Encapsulado PostScript, entre outros formatos. E o Save as Copy, o próprio nome já está falando, você vai salvar uma cópia do arquivo. Então é mais seguro quando você pega o computador do amigo, um arquivo dele, você vai sempre salvar uma cópia, porque você não afeta o original, exceto que ele dê permissão para isso. E o Save As Template, ó, Save As, salvar como um template. Lembra do que eu falei com vocês como modelo? O template é basicamente o molde. Ah, eu vou fazer cartão de visita pra caraca a partir de hoje. Então, dá trabalho ficar criando vários layouts, vários modelos diferentes. Então, você pode vir e simplesmente, ó, na opção de Save As Template, que aí eu vou falar para o Illustrator. Illustrator, eu quero, olha onde ele caiu, pessoal, lá na pasta do template, só que do lado de fora, e vou botar o nome aqui, ó, de cartão de visita. Quando eu der o Jesus no arquivo, ó, espera aí, deixa eu ler esse alerta. Tá, diretório do computador, ele tá falando que eu não tenho permissão para salvar nesse local. Olha que legal, o computador é meu, hein? Entre em contato com o administrador para obter permissão. Eu sou o dono do PC, então eu sou o administrador. Ele está perguntando se eu desejo salvar na pasta. Claro que eu quero salvar. Aí eu vou ter que ir dentro lá do local. Por que ele deu esse alerta? Deixa eu até explicar para vocês que alguns vão ficar irritados. Quando eu salvo como template, ele abre diretamente aqui na pasta do Blank Template, que é dentro do seu computador onde o Illustrator está instalado. Você é obrigado a salvar aqui? Não. E ele está te dando alerta porque o Illustrator não está sendo executado como administrador, por mais que o computador seja meu. É uma opção que acaba acontecendo. Então, eu vou salvar aqui no meu desktop, na área de trabalho, só para mostrar a vocês. Eu vou botar o nome de cartão de visitas. Ó, deixa eu só dar um recolhimento aqui, ó, cartão de visita. Dom Jesus, repara que a configuração dele não é AI, que é Adobe Illustrator, é AI, Adobe Illustrator Template, tá? Vou dar um Jesus aqui e deixa eu ir para minha área de trabalho assustadora para vocês terem uma noção. Olha que legal, ó. Agora já fez o template do meu documento. Prova real. Vou salvar agora esse arquivo. Ó, como é que eu sei que ele foi salvo?
Esse aqui não está salvo porque eu tenho, deixa eu dar zoom para vocês entenderem, eu tenho um asterisco, uma estrelinha. Tudo que você estiver usando nos programas Adobe, na maioria dos computadores, é básico de informática isso, apareceu esse símbolo aqui, não está salvo. Então, olha aqui, ó. Como é que eu vou checar isso e mostrar para vocês agora? Eu vou pegar esse objeto aqui e vou trocar a cor dele. Vou botar amarelo mais clarinho. Repara que quando eu terminar de editar, ó, ele agora passa a ter o estrelinha, indicando que não foi salvo. Então eu venho, ó, File, Save, e ele salvou por cima do meu template, desespero na terra, né? Aquilo que eu falei. Ctrl Z, voltou a ação. Agora, File, Save As, vou salvar como. E agora eu escolho, ó, os formatos disponíveis que eu posso salvar. Quais são eles? Adobe Illustrator, PDF, EPS. O que é o EPS? Para a galera que trabalha com Corel, você pode salvar o arquivo do Illustrator e editar no Corel e vice-versa. EPS é o formato universal para vetor, Encapsulated PostScript. Aí eu tenho o template, como vocês sabem. O SVG é um formato escalonável para web. Depois eu vou ficar devendo para vocês agora qual o significado de SVG na íntegra, tá? E o SVG comprimido, que é para reduzir o tamanho dele, tá? Então eu vou salvar como AI mesmo, para vocês verem a diferença agora. Ó, abriu a janela. Isso aqui é o jeito padrão de salvar, ó. E aqui que entra o truque. Você que mexe lá na escola, no 2020, e tem uma versão antiga na sua casa, você pode, ó, usar o CC Legacy. O que é isso? Versões anteriores do Illustrator. Quando já entra o CS, é Creative Suite. E a galera que vem lá dos primórdios mexendo das versões antigas. Lembrando, vai ter ferramentas que não vão existir no seu por conta de compatibilidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, formato básico mesmo, e vou dar um Jesus no arquivo. O som ao fundo é a chuva que começou agora, galera. Então, olha a diferença aqui, ó. Eu tenho o cartão de visita do Adobe Illustrator, certo? E aqui eu tenho o template aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu vou fechar o documento para explicar a diferença para vocês. Vou voltar aqui, ó. Fechei o arquivo. Agora, vou até fechar tudo para vocês verem a diferença. Tá? Fechei meu Illustrator todo e vou limpar a área de transferência. Não quero nada. Beleza. Zerei. Vou dar um refresh aqui, uma atualização. Só para não achar que eu estou fazendo efeito especial. Vou agora abrir o arquivo. Carregando. Splash Screen. Illustrator sendo carregado. E voilá. Arquivo exatamente na configuração que eu tinha feito. Fechar o programa de novo, para não falar que eu estou com ciúme. E vamos agora ao template, tá? Eu vou carregar aqui, cliquei 2 vezes, vai abrir o arquivo e voilá. Fábio, por que o seu ficou com aquela configuração? Lembra que eu tinha feito besteira demais? Eu teria que ter desfeito a cor, mas não tem importância. Como isso é um template, qual é a facilidade? Você não vai precisar recriar várias informações sempre, tá? Então a vantagem de um template é essa. Alguns vão fazer a pergunta que pode parecer banal por agora, ah, mas aí só tem um arquivo original, para que eu vou ficar fazendo um template? Porque se seu arquivo original tiver muita configuração, o template ele vai otimizar isso. Somente por isso. Um template é um molde. É basicamente quando as costureiras fazem uma roupa, ela tem lá o molde para cortar e para fazer a costura. E basicamente para qualquer coisa que a gente tenha na nossa vida. Não se cria nada sem um referencial. Então o template é uma dica e um modelo para vocês, tudo bem? Fecho por aqui. Explicação simples, eu acho que eu prolonguei um pouquinho, mas é fundamental vocês dominarem isso, até porque eu fiquei de explicar isso já tem um tempo, então eu posso prejudicar alguns, tudo bem? Excelente dia, fico por aqui, sem webcam pelo momento, meu celular está carregando e não tem como fazer essa brincadeira agora, mas espero que vocês curtam o conteúdo. Por hoje é isso. Até.